Vamos continuar a nossa conversa aqui, porque como é que uma criança, depois um jovem, depois adentrando na fase adulta da vida, que se encontra com Deus, como é que essa pessoa já é escolhida por Deus desde sempre para ser o fundador de uma comunidade de vida? Uma comunidade de vida hoje grande, uma comunidade de vida com carisma maravilhoso, com muitos membros, presente em muitos lugares. Como é que nasce isso no coração, Elisa? Eu não tenho carisma de fundação, eu não sou um fundador, mas eu admiro demais as pessoas, porque é totalmente involuntário da parte deles. É realmente um dedo de Deus, é uma escolha de Deus. Como é que foi essa experiência para você? Quando é que você começou a perceber isso? O senhor Jonas, um dia, lá em Portugal, em Fátima, não sei se você está lembrado, você estava por lá também naquele dia, ele, lendo uma frase do meu livro e dando uma pregação, ele dizia: todo fundador, aquele que é chamado a fundar, ele sabe exatamente a hora, o momento em que Deus está ungindo e preparando ele para uma missão. Isso eu tinha certeza que eu tinha esse chamado. Mesmo que obscuro, não tão claro, eu digo que eu tive, quando falar da minha conversão, Dunga, eu tive uma tríplice graça. Primeiro, a conversão. Segundo, a vocação, Deus me separava, né? E o terceiro, o estado de vida, que eu também, com 21 anos, eu não namorei mais, né? Não tive mais nenhum relacionamento afetivo. Você decidiu pela vida celibatária aos 21 anos. Sim, quando a minha conversão veio tudo junto. A conversão, a vocação, eu sabia que ele queria uma vocação específica, no seminário, ser padre, porque na época eu não tinha outra ideia, né? Logo de início eu achei que ia ser padre, né? Me consagrar numa vida, talvez monástica, também que eu não conhecia bem isso também. E o celibato, porque eu sentia que Deus queria como que a minha afetividade, a minha sexualidade, viver uma reparação por aquilo que o mundo não vivia mais e por aquilo que eu também não consegui viver. Então, eu digo sempre que a minha conversão acarretou uma tríplice graça: a conversão, a vocação e o estado de vida. Mas quando eu ia para um seminário, pensava em ir fazer uma experiência, no coração voltava e dizia, alguma voz dizia: o teu lugar não é aqui, o teu lugar você vai construir com as tuas próprias mãos. Meu amigo, foram 4 anos de espera, do 21 Uau. até 25 anos, né? Eu em vigília e rezando, tive tempo para me formar, eu me reparei, inclusive, os meus estudos, né? A empresa me deu uma oportunidade, eu fiz um teste dificílimo, passei, foi um tormento aquele teste, porque aquela escola, porque eu estava já decidido por Deus. Para mim, o trabalho, a profissão não interessava mais. Foi 3 anos assim, de intenso estudo na matemática, física, que eu nunca venci, e eu venci naqueles 2 anos ali. E quando eu estava assim, formadinho, preparado para ter uma carreira boa, né, profissional, aí o Senhor disse: agora você deixa tudo e vai para o lugar que eu te indicar. Mais ou menos aquele texto de Abraão 12:4, para onde eu te mandar, né? Então eu fui entender por que não me queria no seminário naquela época, por que não me queria numa vida religiosa, porque o meu lugar eu ia construir. De fato, construímos, né? A casinha primeira nossa, da Arca da Aliança, de madeira de 3x6, lá chama de meia água, né? Ou meia casa, né? Nós construímos, lavou a telha, pregamos as tábuas, tanto que depois de 5 anos ela caiu, né? Porque foi mal feita. Naquele mesmo lugar que eu conheço? Exatamente, é chamado Casa Mãe da Comunidade. Então, ali que nos fundou a comunidade, fomos morar em 8 jovens, eu e mais 7, 2 rapazes e 6 moças, né? E foi uma loucura naquele tempo, né? As pessoas chamavam, eu lembro que o meu último dia de trabalho na empresa, eu fui pedir demissão e o meu chefe disse: mas você vai para onde? Vai para a África fazer missão? Vai para a Amazônia? Não, aqui mesmo, minha missão vai ser aqui. Ele me deu bem, disse assim: eu bem sabia que o teu ler muitos livros ia fazer você fazer uma loucura, né? Sabe, foi uma loucura mesmo, uma loucura por Deus, né? Morar numa casa velha, um grupo de misto, homens e mulheres, moças e rapazes, numa chácara retirada. Imagina o que isso passou na cabeça do povo na época, nossa própria família. Que isso olhava, em que ano? Em 86. 1986. Com 81 a minha conversão, com 21 anos. Com 25 anos, em 86, nós iniciamos no dia 13 de março, depois, dia 13 de março, nós iniciamos a obra Comunidade Arca da Aliança. Ou seja, daqui a alguns dias estarão completando 25 anos. O nosso dia de origem já passou, dia 13, né? Uhum. Mas a nossa festa jubilar, até por causa das indulgências que o Santo Padre nos deu, também vai ser dia 25, 26, já está aqui à porta agora, para acontecer essa grande festa aqui na nossa casa-mãe. Mas como é que foram esses... Detalha para nós, porque hoje, graças a Deus, a
as novas comunidades no Brasil já são uma grande e feliz realidade. Hoje nós temos aí muitas comunidades, a Canção Nova é apenas uma delas, é uma das primeiras ou a primeira. Temos aí a comunidade Shalom, comunidade Obra de Maria, comunidade Recado, comunidade Nova Aliança. São muitas comunidades. Aliás, quero mandar um grande abraço, Face de Cristo, quer dizer, tantas comunidades lindas. E também a comunidade Arca da Aliança, Joinville, Santa Catarina. Hoje é uma bênção. Eu ando esse Brasil inteiro, dando encontros, PHN, fazendo shows. Interessante, os melhores eventos que eu participo, em todos os sentidos, a nível de organização, a nível de número de pessoas, de efeito pós-evento, os melhores encontros que eu participo, que sou chamado, são organizados pelas novas comunidades. É interessante, isso aí é uma coisa que é um fato que eu tenho que testemunhar aqui em televisão. Os grandes encontros, claro, também, quando sou chamado pela Renovação Carismática Católica, ou por uma paróquia, ou diretamente por um bispo, por um padre, grandes encontros também. Mas é interessante que a maior parte dos eventos que eu participo são organizados pelas comunidades de vida. Quer dizer, essa força de viver em comunidade, essa maravilha de dar esse testemunho, de olha, vejam como eles se amam. Quer dizer, hoje é uma realidade, feliz realidade no Brasil. Mas, há 25 anos atrás, quer dizer, era realmente um escândalo. Né? 25, 30 anos, como é o caso da Canção Nova, era um escândalo mesmo, um profissional deixar a sua profissão para viver da providência, da providência. Nada, né? E essa questão do homem e da mulher juntos, né? E no sul do Brasil, principalmente. Nós fomos 15 anos praticamente sozinhos. Exatamente. Ele foi 15 anos sozinho lá, né? Eu depois que conheci a Canção Nova, aqui ainda era muito minúsculo, né? Eu lembro que uma vez eu atravessei a noite, deixei o trabalho um dia, vim a noite toda de ônibus, passei o dia todo aqui comendo pão com queijo dentro do ônibus, né? Não tinha dinheiro para vir para cá. Me encontrei com o padre Jonas, com mais alguns membros da comunidade. Aí que eu fui, meu Deus, isso é verdade. O que dizem, o que Deus quer fazer comigo, conosco aqui em Joinville, é isso. É aqui, confirmou. Era o único lugar que tinha, mas não tinha revista, não tinha nada para se ver. Tinha, né? Rincão, não tinha televisão. Então, lá em Joinville, causou um escândalo mesmo, né? Eu lembro assim que a gente muitas vezes passava na rua assim, cabeça baixa, muitas vezes devido à crítica do povo, né? A desconfiança que nascia no projeto. Claro que tinha também pessoas que desde o começo confiavam. Acreditaram. Né? Alguns diziam, como disseram aqui também, você não vê o fruto dessa comunidade daqui a 9 meses, né? O que vai acontecer entre essa turma junto aí? Exatamente, né? Calúnias, mentiras, brincadeiras. E no fundo, Dunga, mas o pior, às vezes, talvez o mais difícil é que nós também, às vezes, tínhamos dificuldade de acreditar. Porque não era obra nossa. Não foi eu que iniciei isso, não foi eu que quis. Eu fui empurrado por Deus. E não existia nada para vocês copiarem naquela região. Não tinha. Ou seja, eram bandeirantes mesmo. Bandeirantes mesmo. E digo assim, num período de igreja, de teologia de libertação, de SEBS, né? E nós nascemos com uma proposta diferente, né? De uma renovação em comunidade. Aquele período SEBS e renovação carismática era duas coisas extremas, né? Você lembra daquele período. E nós nascemos naquele meio. Inclusive assumindo desafios pastorais, como presídio, pobres na rua. Então ficou mais confuso ainda. O carismático fazendo obra social, que era coisa de SEBS. E eu tive a graça, ali pelos, acho que em 90 e... Em que ano eu estive com vocês? Foi por 97, 98. Nós estamos iniciando a obra social. Em 1997, 1998, eu apresentava na TV Canção Nova o programa Resgate Já, né, que mostrava todos os trabalhos sociais da igreja. E era uma maravilha. Hoje, esse programa tem o nome de Lição de Vida, apresentado pelo nosso querido Paulo Alexandre Barbosa, que faz muito bem esse programa. Mas antes de ser Lição de Vida, chamava-se Resgate Já. E eu ia por todo o Brasil registrando os trabalhos sociais, pessoas que trabalhavam dentro das cadeias públicas, presídios de segurança máxima, com o pobre na rua, com casas de recuperação para drogados, casas ao portador do vírus HIV em fase terminal, uma casa de apoio, lares para menores, lares para idosos, FEBEMs, Carandiru. Rodei durante 6 anos. E um dos lugares que lá estive, foi justamente em Joinville, quando eu lhe conheci, e quando conheci a comunidade, vi a bênção, e aqui, graças a Deus, nasceu uma amizade. Estreitou os laços. Estreitou os laços, e pude voltar lá várias vezes. Quer dizer, vocês
nasceram da renovação, trabalhando com obras sociais, Também. num lugar onde não tinha nenhuma referência, quer dizer, vocês eram uma vitrine mesmo. Com meio de comunicação, como rádio, por exemplo, 5 minutos de rádio inaugurou na Eusésio também. Então foi assim um momento único, né? Eu recordo com muita saudade, com muito zelo também, Deus nos chamar sem olhar para lugar algum, né? Não tinha, como você falou, não tínhamos um modelo pronto, nós tivemos que abrir caminho, bandeirante mesmo, né? Abrir picada, a gente viveu assim do nada, viveu da providência. Muitas vezes a gente comia de noite a refeição e não tinha que comer de manhã. E quando a gente acordava, na porta da casa estava lá a bolsa do pão, o café, o necessário para aquele dia para nós sobrevivermos, né? E a alegria nossa era vivermos juntos, né? Mesmo com as dificuldades iniciais da vida fraterna, do relacionamento, né? Mas Deus nos deu assim, uma unção muito forte para iniciar aquele período. Depois as pessoas foram reconhecendo que de fato era uma obra de Deus, né? O tempo foi passando, fomos nos firmando, passou pelas crises da separação, das divisões, irmãos que iniciaram e depois saíram, mas a gente percebia lá no fundo que não era iniciativa humana, era Deus querendo, porque se fosse nossa, teria acabado logo no início, né? Com certeza. Quais foram as pessoas que mais acolheram vocês nesta época? Eu tenho com alegria o nosso pároco, Padre Gino Roden, né? E Padre Aloísio. Padre Aloísio, muito conhecido, né? Foi mestre noviço deoniano muitos anos, né? E Padre Aloísio foi a primeira voz da igreja, me lembro que nós falamos, a nossa tradição se chama de o Grande Retiro, 85, logo após o Natal, nós fomos para a casa do Padre Aloísio, que nós não conhecíamos ainda, ele nos acolheu para um retiro, ele foi mestre aí do Dom Carmo, de noviço, Padre Léo foi também formado por ele, e Padre Zezinho, né? E Padre Aloísio, quando ele nos viu, ele percebeu em nós, eu pensei assim, meu Deus, o Padre Aloísio vai nos mandar embora, vai ligar para o bispo, vai dizer que nós somos um grupo de doidos, né? E no final ele deu assim, ó, vão porque Deus tem algo para você. Ele viu. Vão e façam a comunidade. Foi esse o mandato. Até hoje soa no meu ouvido ainda. Vão e façam a comunidade. Então, o Padre Gino, pároco nosso lá, e depois o Padre Aloísio, né? Dom Gregório, já nosso bispo falecido na época, nos acolheu, mesmo com aquela divisão entre pastoral, sérvio, mas ele soube também perceber os sinais de vocação, tanto que nos chamou para o presídio, né? Funde a comunidade, a pastoral carcerária, fundamos a pastoral por pedido dele. Então, houve muitas pessoas que na época, de fato, né? Minha mãe, né? Enquanto meus irmãos tinham um pé atrás com a iniciativa, com medo que fosse passar fome, com medo que fosse dar errado, medo do escândalo em si, né? A minha mãe, desde o primeiro momento, ela apostou. Eu lembro que quando eu trabalhava, estava em casa a minha mesada para ajudar, e quando eu vim para a comunidade, fiquei trabalhando uns meses ainda, né? E ela, quando eu era o dinheiro em casa, a mãe não aceitava mais. Disse, ó, o teu dinheiro agora é lá na comunidade, a tua família é lá agora, ela tinha esse zelo, né? E inclusive nos ajudava ainda. Então a minha mãe foi assim uma que, penso que mesmo coração um pouco apertado, né? Quando ela me viu sair de casa com um beliche nas costas, a minha trouxa de roupa, né? Uma loucura, e morar no meio do mato, né? Ela pensou como toda mãe pensaria, mas no fundo ela acreditava que ali tinha uma semente de Deus, nunca duvidou. Isso parece histórias contadas, escritas e lidas na Bíblia, ou em grandes livros históricos que nós lemos por aí, mas é interessante. Hoje nós podemos ler esses fatos, podemos ter contato com essas coisas em pleno século XXI, digamos assim, e saber que essas coisas genuinamente evangélicas, genuinamente bíblicas, acontecem. Jovens que deixam toda a estrutura familiar, toda a estrutura, todo o sonho profissional de ganhar dinheiro e se dedicam realmente à evangelização. Colocamos tudo à venda, né? Eu me lembro que na sexta-feira à noite, quando achamos o terreno, nós colocamos à venda a motocicleta, nosso carro, fundo de garantia, ficamos sem nada, né? Para dar entrada no terreno e pagamos ele a prestação um ano depois sem trabalhar com aquele terreno. Aí montamos uma oficina de boneca, de artesanato, nem dava para pagar, Deus que nos enrolava com aquilo ali para dizer que estava fazendo alguma coisa, né? Mas na verdade, com aquele dinheirinho nós pagamos o terreno, eu plantava na horta, que aprendi com a minha mãe, né? Plantava tomate, plantava as berinjelas, né? Ganhamos 4 galinhas de início, né? Poedeiras, né? Nós éramos em 8, tinha que repartir o ovo no meio para 2, né? Ganhamos uma vaca de leite, né? Então eu fazia tudo isso, pregava, cantava, atendia o povo que vinha e fazia todo esse trabalho de horta, porque o artesanato não dava, né? Eu não ia costurar boneca nem fazer pintura, que não era a minha arte, né? Mas eu cuidava da horta e o nosso sustento vinha dali, né? Dali. E interessante, Dunga,
como nessas coisas, no início até parece que é um pouco ingênua, né? Mas como Deus faz a coisa, né? Como ele forma, né? Hoje eu planto pé de tomate lá em casa, eu gosto muito da horta, né? E para dar um tomate tem que botar um monte de remédio, tem que ir... E naquele tempo ele plantava no meio do mato e dava, não vinha nem bicho para comer as frutas, né? Então a gente via assim, a mão de Deus produzir o que é necessário para o nosso sustento no dia a dia.